Vamos ao nosso terceiro tópico do nosso estudo sobre Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 8. Chegamos ao nosso terceiro tópico, o versículo 3, a habitação de Deus com os homens. Então eu vou ler o versículo 3 e depois vou fazer a exposição do texto, concluindo com mais duas aplicações. Com essas duas aplicações, chegamos a 6 aplicações. Cada parte do texto, cada tópico, eu estou fazendo 2 aplicações. E agora a gente vai fazer mais 2 com essas 6. Então vamos ler o texto, o versículo 3 de Apocalipse, capítulo 21, e depois fazer a exposição. E ouvi uma voz forte, ou em algumas traduções, uma forte voz, que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 1, nós vimos que João vê o novo céu e a nova terra e que o mar já não existe. No versículo 2 nós vimos que João, na continuidade da visão, vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, né, enfeitada como uma noiva, né, ao encontro para encontrar-se com o noivo, né, para com seu noivo. O finalzinho do versículo 2 diz assim: enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E agora, no verso 3, nós vamos ver a ênfase de que Deus, ele habitará com os homens, né? Terá esse contato direto com os homens, sem necessidade mais de intermediador. Você vai observar, logo no começo do texto, o texto diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono, né? A forte voz aqui, quando ele diz uma forte voz, traz a ideia de uma voz autoritativa, né? Uma voz que tem autoridade, né? Uma voz celestial. Então, a mensagem aqui, o que o texto está dizendo é que a mensagem vem diretamente da soberania divina, né? O livro de Apocalipse traz muitas situações que para alguns causam medo, né? Mas aqui nós temos quem é que fala, quem é que está concedendo a visão, né? O próprio Deus, né? Soberano, né? Então a mensagem aqui no verso 3, quando diz: e ouvi uma forte voz, nós estamos entendendo que a mensagem, o texto traz o entendimento que a mensagem vem diretamente da soberania divina, né? E o texto enfatiza um ponto aqui na continuação, né? Ouvi uma forte voz que vinha do trono, né? O trono traz a ideia, o trono é o centro da soberania, né? E do poder de Deus. Então a mensagem aqui fica clara que vem do próprio Deus. E aí nós temos a mensagem ainda na continuidade. O texto diz assim: e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, né? Aqui você vai ver que no verso ele diz assim, ele traz: o tabernáculo de Deus estará entre os homens, né? O tabernáculo, como nós sabemos, no Antigo Testamento, se nós voltarmos um pouco para o Antigo Testamento, o tabernáculo era o lugar, né, de residência temporária de Deus, né? Depois do templo de Salomão, como nós sabemos, né? E o tabernáculo ele ficava no meio do povo, né? No meio do povo de Deus, no meio de Israel, durante ali o êxodo, né? o êxodo que o povo passou, né? E no tabernáculo, os serviços prestados no tabernáculo de adoração e de culto a Deus ali era mediada pelo sacerdote, né? Pelo sumo sacerdote, né? Como também o tabernáculo no Antigo Testamento era o local dos sacrifícios, né? Dos sacrifícios feitos ali a Deus que o sacerdote fazia pelo povo. No Novo Testamento traz uma coisa interessante, né?
Ainda existia o templo ali na época de Jesus, ele inclusive vai ao templo, né? Mas tem um texto de João que vai ser bem interessante, né? Que vai apresentar como Jesus Cristo, que Jesus Cristo, na verdade, ele foi o tabernáculo de Deus encarnado, né? No caso, Jesus é a presença de Deus, é a presença de Deus na terra. Você vai ver isso em João, quando você lê o texto de João, no capítulo 1 e o versículo 14, João diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo se fez carne e tabernaculou, né? Então, habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Aqui entendemos um pouquinho no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Recomendo você pesquisar um pouco mais a parte sobre o tabernáculo. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 3, temos uma promessa, então, né? Que é a promessa aqui que o texto traz, é a presença permanente e plena de Deus na nova criação, que é o que nós vimos, inclusive, no verso 1, quando João diz: vi um novo céu e uma nova terra. Então, na nova criação, nós vemos a presença plena de Deus, né? Como também não é mais agora, na nova criação, no novo céu e na nova terra, não é mais uma tenda temporária, né? Não é mais como o tabernáculo, não é uma tenda temporária, né? Ou, no caso, uma presença mediada que necessitava ali de mediação, mas, pelo contrário, o próprio Deus habitará entre essa humanidade, né? Essa humanidade restaurada, né? E o texto ainda continua, para a gente seguir na exposição, diz assim: eles serão o seu povo, né? Que o texto diz: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, né? E eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Então, eles serão o seu povo. Expressa aqui a aliança consumada, né? Deus e seu povo em uma união perfeita, né? Então, não há mais separação, né? Não há mais separação, não há mais distância, né? A separação que foi causada pelo pecado, né? Não há mais, né? Não há mais separação, não haverá mais pecado, não haverá mais um distanciamento do homem para com Deus, um distanciamento espiritual, né? Em consequência direta da queda do homem, do pecado de Adão e Eva. E o texto e o versículo ele é conclui da seguinte forma: e Deus mesmo estará com eles. Então, aqui o texto traz a presença pessoal de Deus, né? Deus estará pessoalmente presente, né? Então, não será mais mediada por templo, né? Pelo templo, pelo profeta, ou mesmo o sacerdote, né? Mas será um relacionamento direto e íntimo e, além de tudo mais, eterno, né? Um relacionamento eterno com Deus. Então, o verso 3 nos traz que o próprio Deus agora habitará com os homens, e haverá essa interação pessoal do homem para com Deus, né? Deus estará para sempre ali com os homens, né? Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. Aqui também nós podemos extrair duas aplicações, como falei, para nossas vidas, para o nosso cotidiano, né? Nós podemos tirar aqui lições, né, práticas para a nossa vida. E a primeira aqui, né, no caso a quinta aplicação, a partir do próprio texto que a gente está estudando, é que nós devemos viver com consciência da presença de Deus. O cristão precisa entender, né,
Aqui o texto diz que ele habitará, mas hoje Deus, ele atua, ele habita na própria igreja através do seu Espírito Santo, né? Nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Então o cristão, ele é a habitação de Deus. Deus habita na vida de cada cristão, na vida da igreja, através do Espírito Santo, né? E no texto aqui nos traz que no novo céu e na nova terra, ele mesmo estará presente, né? Deus mesmo estará com eles, né? Apesar que não há essa divisão de pessoas, não é um triteísmo, né? Não poderíamos dizer que Jesus é um Deus, o Espírito Santo é um Deus e Deus, o próprio Deus é outro Deus, um triteísmo, né? Mas uma trindade. Então, o cristão, ele precisa viver com consciência da presença de Deus, porque Deus não está distante. É a primeira coisa que o cristão precisa entender. Deus não está distante, né? Ele não pode viver de qualquer forma, né? Mas ter essa consciência da presença de Deus, né? Porque Deus não está distante. O Salmo 34 e o versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de coração. Então Deus não está distante. E também Deus deseja aqui, como nós vimos no texto, habitar com o seu povo. Ezequiel, né? Ezequiel 37, 27 diz assim: o meu tabernáculo estará com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Então Deus deseja habitar, né? Deus não está longe nem distante, mas Deus está próximo, né? E ele deseja habitar com o seu povo. E também o cristão com isso deve cultivar diante de Deus, a partir dessa ideia de viver com consciência da presença de Deus, ele deve cultivar uma vida de comunhão com Deus. Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, né? E aí cabe aqui ainda outra aplicação, a nossa sexta aplicação, que é a seguinte: valorize sua identidade como povo de Deus, né? Como povo de Deus, você precisa ter uma vida onde você vai valorizar essa identidade, né? Entendendo que essa identidade diretamente significa que o cristão, ele tem um dono, ele pertence a alguém, e ele pertence ao próprio Deus, ele pertence a Cristo. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 e o versículo 23, diz assim: e vós sois de Cristo. E Romanos, ainda o apóstolo Paulo, no capítulo 1 e no versículo 6, diz assim: entre os quais sois vós, chamado para serdes de Jesus Cristo, né? Então, o cristão, ele pertence a Cristo, né? Dentro da nossa segunda aplicação desse versículo. E sexta aplicação geral: valorize sua identidade como povo de Deus, né? Logo, né, uma segunda consequência aqui, a primeira consequência direta: o cristão pertence a Cristo, e uma segunda aqui é que Deus exige do cristão fidelidade, né, santidade e compromisso para com ele. Em Pedro, né, 1 Pedro, na verdade, no capítulo 1, versículo 15 e 16, é assim: sejam santos em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então Deus exige do cristão uma vida de santidade. E Lucas, no capítulo 9, o versículo 23, diz assim: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? E ainda um texto do Antigo Testamento, Provérbios, no capítulo 16 e o versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, esses dois pontos aqui dentro da nossa aplicação. A nossa aplicação: valorize sua identidade para com Deus, entendendo que o cristão, primeiramente, ele pertence a Cristo, ele não pertence a si próprio, ele pertence a Cristo.
E ele, o cristão entendendo que pertence a Cristo, ele precisa ter consciência de que Deus exige dele fidelidade, santidade e compromisso. Com isso a gente vai finalizar aqui o nosso terceiro tópico, né, do nosso estudo dessa feita, é o versículo 3 de Apocalipse capítulo 21, a presença, né, de Deus entre os homens, ou o tópico a habitação de Deus com os homens, verso 3. Primeiro verso, o novo céu e a nova terra. Verso 2, a nova Jerusalém, segundo tópico. E agora o terceiro tópico, a habitação de Deus com os homens, né? No próximo tópico, o fim do sofrimento e da morte. Então nós já entendemos aqui, né, a partir desses 3 versículos, que Deus haverá um novo céu e uma nova terra, né? E o texto diz que a nova Jerusalém vai descer do céu, né, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E o verso 3 nos traz que o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois Deus habitará com os homens e eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles. No próximo tópico, o tópico 4, né, o fim do sofrimento e da morte, né? Então é a esperança, nossa esperança é essa restauração, essa renovação, né? Uma eternidade com Deus. E aqui nós temos aqui uma descrição de como se dará essa eternidade, né? No próximo tópico, como falei, a gente vai ver que nessa eternidade, na eternidade para com Deus, não haverá mais sofrimento e nem morte. Então dá o play aí e vamos ao próximo tópico.